Boa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória, meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Pela resposta, mais ou menos. Meus irmãos, eu peço licença para trazer aqui a gratidão da minha digníssima. Vocês viram, quase que eu pregava os notáveis sem nomes, isso baseado em Filipenses. Ela é uma notável, que o pastor nem mencionou o nome dela, Francisca, minha digníssima. Ai de mim se não fosse ela, ai de... Olha, eu não vou dizer não, tudo bem, deixar que ele fale, ele mesmo fale no momento certo. Mas a nossa gratidão, porque vocês estiveram e estão orando por nossa filha Elisama, uma figura. Espero que vocês possam conhecê-la futuramente, com a graça do Senhor. Eu estava aqui ouvindo o relato do nosso querido presbítero André, né? Eu disse, pronto, quem é o André? Ele disse, André, porque tem dois presbíteros, pelo jeito, que têm o mesmo nome. E acompanhei atentamente. Permita-me dizer, presbítero, Damo, eu gostei tanto. Ele é seu sogro, é? Damo, olha, foi um privilégio encontrar o presbítero Damócles aqui, com quem lidei muitos anos na comissão executiva da IPB. E quando cheguei aqui, puxa, vocês não existem, na verdade. Vocês são preciosos. Então, trago aqui da Elisama um pedido de gratidão por vossas orações. Ela esteve acompanhando hoje o culto pela manhã, mandou uma foto, publicou no grupo da família. E, sem dúvida nenhuma, eu saio daqui me sentindo em casa. Não sei se voltarei. Porque quando você chega aos 75 anos, você nunca sabe o que vai acontecer. Ou você que é... Quantos anos você tem? 15. Aí ela vai dizer assim, eu vou viver uns 20 anos. É mesmo? Nós nunca sabemos. Esse é o nosso Deus. Mas, meus irmãos, 75 anos eu tenho. Que presente recebi. Essa orquestra, Maestro Caio, é isso? Maestro Caio, eu sei que você é meio assim, parece comigo meio envergonhado, mas é assim mesmo, você está na frente, é isso. E é bênção do Senhor. Leva um abraço para a liderança da Igreja Presbiteriana Ebenezer, que eu não conheço, mas se vocês quiserem receber um convite, o desafio de estar no 23º Encontro da Fé Formada para líderes. Vocês topam? E olha que eles cantaram Castelo Forte, mas agora a fé parece que não é tão assim forte, né? Parece assim. Mas eu gosto muito. Foi um privilégio ouvir, para mim, ter uma orquestra. Nunca tive assim, tão perto de uma orquestra. Ela disse, filma, por favor. Eu digo, menino, eu tenho vergonha. Mas tudo bem. Mas, meus irmãos, Igreja Presbiteriana de Vila Maria. 75 anos, mas o pastor disse que tem um outro tempo antes disso. 75 anos, oficialmente falando, sem dúvida que é uma igreja cristã, genuína, amorosa, uma igreja muito querida. Não entendo até agora porque eu, tão tupiniquim, fui convidado para estar nesses 75 anos de aniversário de vocês. Vocês podem rir, é assim mesmo. A dona Luciana não acredita, o pastor não acredita, nem a minha esposa acredita que eu sou tímido. E sou. Pareço com o maestro Caio. Pergunta dele, mas ele está aí. Então, nesses 75 anos, irmãos, muitas coisas aconteceram. Nesses 75 anos, certamente, conflitos houve conflitos. Existiram conflitos nas famílias. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma igreja excelente.
A igreja dos Filipenses, uma igreja tão bela, tão querida, a menina, diria assim, dos olhos do apóstolo Paulo, dos quais, ou seja, daqueles irmãos e irmãs, ele chegou a dizer: meus irmãos, muito amados, muito saudosos, minha coroa, minha alegria, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Mas esta igreja não era perfeita, como a igreja presbiteriana aqui de Vila Maria também não é perfeita, como nenhuma igreja do Senhor é perfeita estando aqui. Daí que houve necessidade de o apóstolo Paulo, tão amorosamente, trabalhar para que um conflito sério fosse solucionado. E eu peço que vocês abram suas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 4. E vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai Celeste, com gratidão pelos 75 anos que tens concedido a este povo que aqui se congrega, esta igreja tão bela. Louvamos-te, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nós pedimos, Senhor, dá-nos, rogamos, entendimento, dá-nos a tua palavra, corrige, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós oramos que nos perdoe os pecados, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Paulo, o apóstolo, estava em Roma, encarcerado, recebeu a visita tão calorosa de um obreiro Epafrodito, levando daquela igreja tão amorosa donativos. Ele estava necessitado. E dentre as coisas que o Epafrodito transmitiu para Paulo, provavelmente falou: Paulo, há um conflito no nosso meio. Evódia e Sintique estão problemáticas, estão em conflitos. Então, Paulo agiu, irmãos, com amor, sabedoria, paixão, a fim de que a reconciliação entre essas duas irmãs fosse possível e realmente ocorresse. E o que eu quero trazer para vocês na verdade, são alguns princípios bíblicos que visam a reconciliação entre irmãos. E a primeira coisa que eu trago da parte do apóstolo Paulo ainda que o texto não nos dê isso com clareza, mas é o seguinte: a crise interrelacional tem sempre sua influência negativa. Esse homem está aqui, meus irmãos, com todo o seu coração, suplicando por essas irmãs, falando a uma e a outra,
e fazendo isso com o coração espedaçado. Rogo Evódia, diz ele, rogo a Sintique. Então, a crise interrelacional, ela é uma influência negativa, e eu trago duas coisas para afirmar isso. Primeiro, ela causa muita tristeza aos que amam a paz. Meus irmãos, nós fomos chamados por um pacificador, um príncipe da paz, que nos fez, como vimos hoje pela manhã, pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A maior certeza que temos de que a reconciliação, o viver em paz, é algo que agrada a Deus, porque diz a Escritura, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o problema que havia era que nós éramos inimigos de Deus. Então, quando se vê num ambiente, seja familiar, seja eclesiástico, que há conflitos entre irmãos, isso é razão de tristeza. Quantos filhos sofrem vendo que seus pais não estão bem, vendo a maneira de seu pai tratar sua mãe e vice-versa, isso causa tristeza, de modo que muitos filhos não têm a coragem, não têm a disposição de dizer, eu quero que o meu casamento seja como do papai e da mamãe. E se isso não ocorre, alguma coisa está errada, meus irmãos. Além disso, a crise interrelacional, ela causa amargura e prejudica a muitos. Normalmente, o que se vê, lamentavelmente, é que quando há conflito entre pessoas, sempre alguém vai tomar um lado. Eu estou contigo e não abro. Vocês conhecem essa expressão? E o outro, com cara de Amélia, espero que não tenha nenhuma Amélia aqui, tá? Essa é uma expressão nossa. O outro, com cara de Amélia, disse, olha, não ligue não, fulano é assim mesmo. Mas, irmãos, o certo é que a raiz de amargura, ela brota e contamina a muitos. E eu vou exceder um pouquinho, sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso. Raiz de amargura tomou conta do nosso país nesses últimos anos. Como isso causou tristeza ao Espírito do Senhor. Então, com esse pano de fundo, a saber que a crise interrelacional, ou seja, nas nossas relações pessoais, essas crises trazem sempre influência negativa. Então, vejamos. Em segundo lugar, o amoroso empenho de Paulo visando a reconciliação dessas irmãs. 3 coisas vemos neste versículo 2. Leiam, por favor, em alto e bom som, por gentileza. O que diz aí o versículo 2? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Veja o empenho dele. Um homem preso, mas preocupado com o bem-estar dos seus irmãos e irmãs. Primeira coisa, ele interveio
com um coração cheio de ternura. Onde está a ternura? Veja, irmãos. Ele diz, rogo, Evódia. Você gostou do maneira que eu falei contigo? Rogo, tá bem, Assintique. Que ternura. Ele derrama o seu amor por essas irmãs. Ele está aqui falando, irmãos, o verbo usado por ele significa peço. Quase que é suplico a Evódia e suplico a Assintique. Como seria diferente a nossa família, como seriam diferentes as nossas igrejas se houvesse essa ternura, inclusive pastoral. Vocês estão percebendo? Estão acompanhando? Olha, hoje o senhor não me disse a hora, pastor, o tempo. Olha, pastor. Que ternura. Com quem Paulo aprendeu isso? Com nosso Senhor Jesus Cristo, que era rico em misericórdia. Vê o problema e começa a tratar assim, amando aqueles que estão envolvidos em conflito. Ai, quem dera, irmãos, quem dera que nossos filhos, ao verem dificuldades de relacionamento entre os casados, eles tivessem já isso, essa ternura, papai, mamãe, peço, resolvam isso. Súplica, resolvam isso. Não seria diferente? Aqui está Paulo. Rogo. Mas há uma outra coisa nesse mesmo texto. É que ele agiu com amorosa imparcialidade. Vejam que o que ele disse a uma, disse a outra. Ele não tratou uma mais, outra menos. Rogo Evódia, rogo Assintique. Ele não tomou partido. Ele não fez como é tão comum. E ultimamente eu me lembro disso, eu já tive muitas dificuldades. Vocês veem, eu sorrio muito, brinco muito, né? Mas eu tenho tantos inimigos, irmãos, vocês não imaginam. Aliás, hoje nós vimos isso, não foi? Todos quantos? Eu não quero acreditar que vocês estiveram aqui pela manhã e vocês esqueceram que nós falamos, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Vocês estão aqui? Serão perseguidos. Não tem jeito. Mas olha, eu sei o que é isso na pele, irmãos. Uma das últimas coisas que eu pude passar nesse sentido, isso a nível de presbitério, pastor. Tivemos uma dificuldade, e o presbitério foi analisar a questão, era um pastor auxiliar que disse, não dá mais para a gente continuar trabalhando junto, porque você tem sua filosofia de ministério, que não é igual à minha filosofia de ministério, a gente não está se entendendo. E diz a Bíblia que andarão dois juntos se não há entre ele acordo. Qual é a resposta? Não. E o presbitério agiu tão diferente disso. Escreveu. Vocês vão dizer assim, está com ciúme. Não, não estou com ciúme, não. Falando o nome dele, disse, o amado, querido, adorado irmão fulano de tal. Para mim foi assim, reverendo Jair Marcelino. Está lá no documento isso. Eu fiquei vendo, olhando, disse, gente, não é assim. Filhos e filhas,
quando vocês tiverem de olhar, tratar de alguma dificuldade entre seus pais, lembre-se, primeiro, sejam dóceis com eles, demonstrem sua ternura com eles, mas sejam imparciais. Façam isso. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Sim, sejam ternos, com imparcialidade. Todo mundo entendeu isso? Lamentavelmente, a gente tem que falar algumas coisas. É incrível. É fácil de se encontrar pessoas que, ao invés de não tomarem partido, fazem o contrário, tomam partido, se juntam, vão embora juntos e não resolvem ou não buscam resolver as situações. Mas há uma terceira coisa, e essa é a mais importante de todas, fruto das duas anteriores, evidentemente. Paulo buscou sabiamente conduzir aquelas irmãs à sensatez. O que é a sensatez? Cabeça no lugar. O que ele fez? Disse: Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. E aqui nós estamos vendo o que é de mais importante no que diz respeito à reconciliação entre as pessoas. Ele procurou, em outras palavras, tirar uma e outra de si. De si, digo, delas. Saiam de vocês mesmas. Vocês já notaram que é fácil, quando estamos em conflitos, vivermos pensando em nós mesmos? Ele fez isso, ela fez isso, ela me disse, tá, e churuminga. Aqui tem esse verbo churumingar? Vocês são brasileiros também. Não, ele disse, saiam. Irmãos, preste atenção, eram duas preciosas irmãs conhecidas no meio da igreja. Então o que ele lhes diz é isso: saiam de vocês, pensem concordemente no Senhor. Ele não está dizendo, olha, entrem em acordo entre vocês. Não, ele está dizendo, olhem para o Senhor. 3 coisas ele faz com isso, com essa expressão. Concordem com ele. 3 coisas. Primeiro, quem é ele? Quem é ele? Certamente ele já tinha dito. Olhemos, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é esse, Emanuel, Deus conosco. Ele deixou a sua glória, veio até nós. Pensem, olhe, preste atenção a ele. Não há ninguém, nenhuma pessoa como ele. Ele é o mais formoso dentre os filhos dos homens. Ele é bondoso. Evódia e Sintique, pensem, concentrem-se nele. Além disso, Evódia e Sintique, preste atenção à sua conduta. Preste atenção e vejam que ele é de fato alguém cujo caráter pode ser visto nas bem-aventuranças. Vejam, ele é humilde de espírito, ele que chora por causa dos nossos pecados, por causa das nossas misérias contra o Senhor. Olhem para ele. Vocês já pensaram que só essas poucas palavras já seriam suficientes para nós? Misericórdia, Senhor,
Não posso ficar pensando em mim. Eu não posso. O que minha irmã Evódia fez é café pequeno, considerando o que eu fiz contra ti. Vocês estão entendendo? Eu espero que o Espírito do Senhor esteja trabalhando a fim de que resolvamos problemas que estão, às vezes, enrustidos. Essa expressão é conhecida? Também são brasileiros. Eu espero isso. Eu espero que no casamento haja essa consideração. É interessante que ele está dizendo, pense concordemente no Senhor. Pense em quem é Ele. Pense em Evódia e Síndica. O que Ele fez. Quem Ele era. Olha o seu caráter. O que Ele fez. Olha o que Ele diz. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Já não é suficiente para resolver as querelas? Não concordem uma com a outra, não. Mas concorde com Ele. O que Ele diz? Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pensemos concordemente nele. Está claro, não está? Não? Eu vou perguntar de novo. Está claro? Parece que está. Pensem concordemente no Senhor. Isto é sensatez. Mas há uma terceira coisa que o apóstolo nos ensina como princípio para a busca da reconciliação entre pessoas em conflito. Como ele estava preso, ele apelou para que outrem agisse de modo adequado. Veja o que ele diz aqui, nesse versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Vocês já viram o que o Senhor ensina sobre tratamento de conflitos? Ele diz assim, qual é o seu nome? Manuela. Se teu irmão pecar contra ti, você tem irmão? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não vai dizer os outros, tá, Manuela? Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que diz a Bíblia? Ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de duas ou três pessoas, toda a verdade se estabeleça. Claro que a questão entre Evódia e Síndica era notória, era pública, todo mundo sabia, mas mesmo assim, o que Paulo fez foi, ao buscar alguém para intermediar, para ajudar nesse conflito, uma vez que ele estava longe em Roma e os filipenses estavam na Macedônia, o que ele fez foi procurar alguém fidedigno. Fidedigno. A ti, fiel companheiro de jugo. Mas quando ele fez a solicitação a esse fiel companheiro, ele o fez humildemente, porque ele disse, peço-te. Ele está solicitando, usando o mesmo verbo que usou para as irmãs. Peço-te, por favor, ajude essas irmãs. E então ele pediu a esse irmão que tivesse um envolvimento completo, total com a situação.
Uma certa ocasião, conversando com alguém, tinha um problema, eu disse, olha, tem um problema com uma pessoa tal. Ele disse, não é problema meu, não, é dele o problema. Eu disse, você é crente? Se você é crente, todo problema dos crentes também é problema nosso. Ou não somos irmãos? Ou a orelha vai dizer, eu não tenho nada a ver com a orelha esquerda, a direita. Ou os olhos vão dizer, eu não tenho nada a ver com os pés. Se o cabeça nos introduziu no seu corpo, todo problema é nosso. Vocês ouviram o testemunho do nosso querido irmão presbítero André? E ele foi a ler, eu nunca pensei no que ele disse. Ele disse, olha, vocês sentiram como eu senti. Eu fiquei assim, digo, onde ele achou essa teologia aí? Mas ele afirmou, com convicção. E eu sei que Dona Noemi realmente intercedeu junto com as demais colegas e as demais irmãs. Então, esse negócio de dizer, não tenho nada a ver, não. Envolva-te. Ó fiel companheiro de jugo, peço-te, envolva-te. E então, irmãos, vem um outro aspecto tão importante quanto os demais. Em quarto lugar, a razão de tão grande empenho de Paulo buscando a paz entre elas. O que é razão mesmo, hein? Você sabe, Manuela, o que é razão? Sabe? Por exemplo, por que razão você está sentado aí? Eu não vejo. Ah, o seu instrumento é esse, é? Que instrumento é esse? Hã? Clarinete. Arrasa ela, viu? Ela está sentada aqui porque ela tem um clarinete. E vocês vejam, ela está voltada para mim. Tudo bem, eu estou falando da Manuela, tá? Por favor. Razão. Você está sentado aqui, aí por que você veio tocar? Às vezes, quando eu falo com uma pessoa, os outros ficam assim, não vai falar comigo, não. Por que viemos para cá hoje? Olha, eu estou falando isso, Felipe, não é você mesmo que olhou para trás? Sim. Pedro? João Pedro? Olha, eu disse Pedro, ele disse, no João Pedro, por favor, eu sou Jaime Marcelino. Se o João Pedro quer ser chamado de João Pedro, por favor, me chamem de Jaime Marcelino também. João Pedro, você sabe por que você veio aqui? Você diz depois para mim? Você diz depois para mim por que você veio? Tudo bem. O presbítero, nós não vamos aprender muito com o presbítero, certas coisas não. O presbítero disse que veio aqui por causa da Karina, né, Karina? Para Karina. É meio estranho esse negócio de vir aqui por causa da Karina. É a misericórdia do Senhor, porque o Senhor de vir é por causa de mim. Ele disse, não, eu vou por causa da Karina. Mas ele foi honesto. E o senhor não é assim, aquele que leva as coisas assim como nós. Aí tá bom, pegou ele para ele e a Karina para ele, ou ambos para si. Pois bem, a razão que o apóstolo Paulo deu ao seu companheiro de jugo para que se envolvesse de fato com a situação daquelas irmãs é dupla. Primeiro, o nobre passado de ambas. Ele diz, pois juntas se esforçaram comigo. Como é importante o resgate do passado, o passado positivo das pessoas. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma ocasião eu estava assistindo assim, um negócio assim da TV aí, era uma propaganda. E tinha um casal que estavam brigando. Já prestes a se divorciarem.
De repente, você não sabe o que é isso, Emanuela? Um cassete, está lá atrás. Dispara um cassete e aparece. Você viu que o presbítero trouxe aqui as fotos Eu queria conhecer o Samuel, viu? Porque eu conheço o avô do Samuel, eu quero conhecer o Samuel depois, por favor. Aí o cassete era exatamente o vídeo do dia do casamento deles. Aí eles pararam e reataram. Perfeito. O que é o ponto? Qual é o ponto? É importante nós olharmos para o passado das pessoas. O que elas fizeram? O que o Senhor fez por nós? O que a Evódia fez? O que Sintique fez? Ele diz, juntas, se esforçaram. Eram mulheres trabalhadoras. Eram mulheres empenhadas na evangelização. Eram mulheres que estavam dando sua contribuição para a igreja. No entanto, estavam agora em conflito. Mas o passado delas não deve ser desprezado. Vocês estão entendendo? São princípios. Em casa, às vezes, as filhas diziam assim, pai, o senhor gosta mais da Elisama do que de mim. Ou o senhor gosta mais da Noemi do que de mim. Digo, minha filha, olha o passado. Olha o passado. Elisama. A mãe diz, seu pai, onde você estiver, quais dificuldades estiver, ele sempre se faz presente pela graça do Senhor. Olha o passado. Como que vai esquecer de você? Aí traz alento. Entendeu, Emanuela? A Emanuela está pegando tudo. Além disso, ele apelou para o gracioso futuro dessas irmãs. Porque disse assim, cujos nomes se encontram aonde, irmãos? No livro da vida. Ora, se por um lado o passado delas contribui para que haja reconciliação entre ambas, porque ambas se esforçaram juntos no passado, pelo Evangelho, agora ele olha para o futuro. Olha o futuro. Irmãos, alguém já disse, e isso é verdade. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, que só vocês vão saber. Cada um vai saber a sua dinâmica. Pense aí em alguém que você não gosta tanto. Chato isso, né? Mas tem, sempre tem. Isso, lamentavelmente tem. Fulano é meio chato. Fulano, pense aí. Agora você tem que parar assim, fazer o seguinte. Esse fulano ou fulana que são meio chatos para você, tem certeza que eles fizeram sua pura profissão de fé? Se batizaram aqui? Tem certeza que eles já deram testemunho da firmeza da sua fé? Então, temos outra certeza. Vocês vão estar juntos na eternidade. Os nomes delas se encontram no livro da vida, meus irmãos e irmãs. Como nós resolveríamos muitas dificuldades se lembrássemos que o nosso companheiro, a nossa companheira, são crentes no Senhor. E aqui eu aproveito a oportunidade para falar aos casais. Quais aqui são casados? Eu sou. A senhora, tudo bem? Pensei que a senhora não era, peraí, pensei que a senhora não era. Pois bem, você sabia? Aqui, inclusive, eu quero uma palavra para os jovens, os solteiros. Quais os solteiros que querem casar? Não tenho medo, não. Que é um rapaz? Gostei, viu? Gostei. Agora preste atenção aos que já são casados e os que querem casar. Olha o que o apóstolo Pedro diz aos homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando
tratai-a com dignidade, visto que sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os que são casados, lembrem-se, a sua esposa, o seu esposo, eles ambos são crentes no Senhor. Olhem-nos, olhem-na, olhem-no como irmão e irmã em Cristo. Faz diferença? Faz. Toda a diferença faz. Se eu olho para a minha digníssima e digo, olha, o Senhor morreu por ela. O Senhor amou. Já estou todo derretido por ela agora aqui. Aí faz diferença, eu vou tratá-la com dignidade. Agora, vocês que querem casar, já falei para os casados. Manuela, você também quer casar já? Manuela. Preste atenção, Manuela. Vou falar então, já que ela disse que quer casar, eu vou falar primeiro com você. Olha, não olhe para um jovem que você não tenha certeza que ele é verdadeiramente crente no Senhor. Pergunte ao papai e mamãe. Se eles gostarem de ler a Bíblia, já é um bom sinal. Se você souber que eles oram, outro bom sinal. Se você souber que eles tratam mamãe e papai deles bem, outro bom sinal. Se você perceber que eles tratam as suas irmãs bem, com respeito, outro bom sinal. Pode ficar certo que vai dar certo. Agora eu vou falar para os rapazes. Ó, se vocês, homens, solteiros, ele agora vai se esconder aqui. Se vocês, homens, estiverem pensando em casar para serem felizes, não casem, não. Não se casem, porque vocês vão causar problemas, porque vocês vão casar visando a si mesmos. Vocês vão ser, aqui chama de, como é que chama que voltaram para si mesmo, pastor? Egoísta. Presta atenção. E se, por exemplo, for alguém que vai, vamos tomar um doce, um sorvete, e ele diz, pague a minha, e caia fora. Preste atenção, o homem tem que se casar, pensar em casar com o seguinte pensamento, Senhor, eu quero amar a minha esposa à semelhança do teu amor pela igreja. Eu quero me doar por ela. Você está ouvindo? Está ouvindo? Está interessante? Pois bem, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso faz toda a diferença. Olhamos para o passado, o esforço delas, mas também estamos olhando para o futuro. Quem são elas? Onde elas vão viver? Elas vão viver para todo sempre com o Senhor. Irmãos, eu não posso deixar de considerar isso à luz do próprio Senhor. Como eu já disse, ele vê esse mundo exatamente para se reconciliar conosco. Não é fácil ser pacificador. É um trabalho difícil. Exige renúncia, exige esforço, exige sofrimento. E foi o que o Senhor fez e experimentou. E eu quero dizer aos irmãos que, apesar de tudo, Ele é o grande vencedor. Vocês já notaram que o Senhor é um homem, atenção, os que querem casar, inteligentíssimo. Por quê? Porque diz o apóstolo Paulo, marido, amai vossa mulher,
como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a lavasse por meio da palavra, a água pelo meio da palavra. Olha a inteligência. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Santa. Vocês perceberam a inteligência dele? Vai chegar o dia em que ele vai dizer ao Pai assim, em relação à igreja: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, igreja, porquanto do varão foi tomado. Isso não é heresia, irmãos. Ele é o cabeça. E então, quando tudo tiver terminado, ele estará nas bodas eternas com a sua noiva, adorando a Deus pelos séculos dos séculos. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Baixemos nossas frontes, irmãos, e pensemos como estamos nas nossas relações, o que temos buscado em termos de relacionamentos conflituosos. Pai Celestial, quem é apto para estas coisas? Rogamos, Senhor, que nos conceda a graça de nos relacionarmos de modo a glorificar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, abençoa os nossos irmãos e irmãs que, porventura, temos tido algum tipo de dificuldade e dá oportunidade, abre portas para que possamos nos reconciliar com eles. Tudo isso pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.